Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Manual Maker, o canal onde eu falo dos meus projetos de eletrônica, mecatrônica, automação e afins. E agora na segunda aula do curso de desenvolvimento de placas e circuito impresso, utilizando o software Easy EDA ou Easy IDA. Se você não viu a primeira aula, dá uma olhadinha aqui na playlist onde eu mostro a interface do software, como a gente faz um esquema e faz as primeiras conexões. E a gente vai para a segunda parte, que é criando uma PCB. Então eu vou falar aqui sobre como criar a PCB, as regras de layout, como organizar os componentes, sobre as camadas e por fim as trilhas. E na próxima aula a gente vai especificar mais sobre o layout da PCB. Então estou com o software aberto aqui, lembrando que você pode utilizar ele no seu navegador também, que é exatamente a mesma interface, não precisa baixar. E eu estou com o projeto da última aula aqui que a gente fez, um projeto bem simples de uma fonte linear de 5 volts. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é mostrar como criar a placa. No último vídeo eu mostrei rapidinho, mas eu vou mostrar com mais detalhes agora. Então, para criar a placa, a gente vem, primeiro salva o projeto e depois a gente vem aqui em Convert Schematic to PCB, ou converter o esquemático para uma PCB. Eu vou excluir esse projeto e a gente vai começar do zero até para mostrar a questão de organização. Então, eu venho aqui em Delete e eu vou criar a placa. Design, Convert, e ele vai criar a placa. Aqui a gente pode colocar o tamanho da placa, onde que ela começa aqui na grade, né, no XY, quantas camadas a gente quer que tenha, o tamanho dela. Depois a gente pode alterar todos esses parâmetros também, eu vou mostrar como. Clique em Apply e pronto, tá a placa criada com os componentes. Eu vou adicionar também outros componentes aqui para ficar mais realista. Eu venho aqui em Library e vou pesquisar um capacitor de 100 nanofarads. Vou ver aqui na biblioteca da LCSC mesmo, porque geralmente os componentes já tem o 2D e o 3D. E aqui eu consigo ver até o tamanho do componente. Ó, ele tá falando aqui que é 9.8 por 4.6. Então eu sei que é um componente relativamente grande, eu vou pegar um pouquinho menor. Ó, aqui tá falando que é 7.2, eu vou pegar esse. Cliquei duas vezes, ele aparece aqui, aperto o R para rotacionar e vou adicionar mais um aqui na entrada. Isso aqui é um capacitor de desacoplamento. Então dou um ESC, vou copiar aqui o ground, Ctrl C, Ctrl V mesmo. A gente coloca esses capacitores em fontes lineares para retirar os ruídos de alta frequência. Mas beleza, a gente adiciona os componentes aqui. E como que eu faço para eles aparecerem aqui? Ó? Aqui não está aparecendo. Então eu venho, salvo a placa e venho aqui em Design e coloco Update PCB. Ele vai falar que ainda não tem nenhuma placa porque a gente não salvou. Então vem aqui, vamos salvar essa placa aqui, ó. Que aqui no projeto ela já vai aparecer, ó. Então eu venho aqui, Update PCB e ele já carrega direto. Ele vai mostrar quais são as modificações, você clica em Apply Changes. O DRC eu já vou falar sobre, mas eu vou dar o Cancel por enquanto. Então já carregou todos os componentes para cá. E você vê, como eu comentei na última aula, que eles estão conectados. Então isso impede você de cometer erros. E eles só estão conectados porque no esquema eles estão conectados também. Então ele transfere o esquema para os componentes. Para placas grandes você obrigatoriamente precisa utilizar, porque senão vai dar erro, vai ter problema. Mas beleza, vamos puxar os componentes. É só clicar em cima dele e eu consigo mover ele para dentro da placa. Então vou começar a mover aqui, ó. Sempre colocar os componentes mais próximos um do outro de acordo com essas linhas azuis aqui, né? Essas linhas guias. Então eu sei que esse U2 está perto do C2 aqui pelas conexões. O 3 está perto do C1 aqui por causa das conexões. Então a gente deixa eles mais próximos possíveis para facilitar. Eu gosto de colocar a nomenclatura dos componentes aqui dentro dele mesmo. Aqui ele puxou essa nomenclatura U, mas para capacitor teoricamente é nomenclatura C. Você pode alterar também. Aqui, ó, em texto. E qual que é a ideia? É a gente organizar os componentes de uma forma que fique fácil de passar as trilhas. Eu sei que esse ponto aqui, ó, ele está em ligação com esse. Então os dois estão do lado esquerdo. Não faz sentido eu colocar esse capacitor desse lado, ó, porque tem componente do lado esquerdo, tem componente do lado direito, sendo que é a mesma trilha. Então a gente coloca sempre o mais próximo possível. Eu posso colocar também, por exemplo, eles aqui embaixo, ó, e ele fica exatamente alinhado com os pads. Eu posso puxar isso aqui um pouquinho para cima. Talvez eu possa puxar para cá, ó. Eu posso colocar o capacitor aqui. A mesma coisa aqui. Eu posso rotacionar, aperto o R, né? Trago ele para cá, coloco aqui. Você está vendo que as linhas estão cruzando aqui, eu já vou falar sobre isso. Mas então, a gente organizou aqui de uma forma simples, mas funcional os nossos componentes. Então, qual que é a próxima etapa? Antes da gente começar a passar as trilhas, a gente vem aqui em Design e clica em Check DRC. O que ele vai falar? Ele vai apontar os erros do seu circuito.
ele tá falando que tem conexões incompletas, ó. Se você clicar aqui, você consegue ver, ó. Ele tá mostrando que a gente não passou trilha, ó. E ele vai indicar todas, porque realmente a gente não passou nenhuma trilha. E essa que é a ferramenta mais legal e mais importante do software, que é o DRC. Se a gente clicar aqui em Design Rule, que são regras de design, a gente define algumas regras e sempre que o software realizar a checagem da placa, ele vai conferir se está dentro desse parâmetro. E é muito importante, porque se você não utiliza ele, já aconteceu várias vezes comigo, a gente confere 1000 vezes, só que na hora tem alguma coisa que passa. Então, se a gente deixar bem configurado aqui, a chance de dar erro na placa por erro de layout é quase zero. Então aqui em Track Width, que é a largura da trilha, ele está falando que é uma largura mínima de 0.254, isso aqui é 1/10 de polegada, né? Qualquer coisa que estiver abaixo disso, ele vai indicar erro. Esse é um tamanho bom para a gente começar. Depois eu vou mostrar como que a gente calcula. Em Clearance, esse aqui é um ponto talvez mais importante desse DRC, que é a distância entre as trilhas. Então a distância mínima entre uma trilha e outra é de 0.152 milímetros. Qualquer coisa menor que isso, ele vai apontar a erro. E isso aqui é excelente para as trilhas não se cruzarem, né? Não encostarem uma na outra e gerarem curto. Daí aqui esses dois pontos não são tão importantes, mas ele está falando do diâmetro tanto da via como do orifício ali, né? Do furo da placa. E a gente pode definir um tamanho mínimo. Então geralmente você não precisa mexer nisso daqui. Ele já fica por padrão isso daqui e funciona na maioria dos casos. A menos que você tenha que fazer um layout mais específico. Você clica aqui em Settings e ele salva. Então ele já vem pré-configurado. Basta você usar essa ferramenta. Então toda vez que você for finalizar a placa, você clica em Design, check DRC e ele vai mostrar se tem algum erro. Só mande fabricar a placa se não tiver nenhum erro aqui. Então beleza, a gente já sabe das regras de layout, como organizar o circuito e agora a gente vai para a parte de passar as trilhas e as camadas, né? Antes, a gente precisa ver em qual camada que a gente vai passar. A maioria dos fabricantes de placa, como a JLC PCB, fabricam placas a partir de 2 camadas. Então a gente pode utilizar 2 camadas para passar as trilhas. Tem tanto na camada de cima como na camada de baixo, uma placa dupla face. Top Layer é a camada de cima. Se eu clicar aqui e aparecer o lapisinho em cima e eu apertar o W do teclado ou vir aqui em um Track, eu clico aqui no componente dentro do pad que eu quero e olha, ele já me mostra onde que eu tenho que levar. É interativo a linha aqui, a linha guia, né? Então eu vou clicar aqui, deixar alinhado aqui e levar até o outro pad. Daí automaticamente a linha guia desaparece. Preciso levar aqui, ó, até esse pad. Vou levar daqui. Então, por exemplo, eu posso seguir o mesmo ângulo aqui para ficar bonito a placa. E eu sempre utilizo esse ângulo de 45 graus. Isso é uma questão estética. Em alguns tipos de circuito, você precisa utilizar ângulos nas trilhas, como por exemplo alguns circuitos de RF. Por incrível que pareça, isso pode gerar alguns problemas se você utilizar ângulos de 90 graus. Então eu deixo sempre bem alinhadinho, em vez de eu fazer uma trilha assim, né, meio torta, ou em 90 graus, assim, eu gosto de fazer sempre com os mesmos ângulos. Então, olha, ficou com o mesmo ângulo daqui. Dá até para ajustar um pouquinho. Se você clicar na trilha, você consegue movimentar ela, ó. Inclusive, movimentar o ângulo. Ó, agora está no mesmo ângulo. Se você vai até desaparecer o ângulo, ó, você não consegue recuperar ele mais. Ele já perde o ângulo. Então, você tem que dar um Ctrl Z aqui, dá mais um Ctrl Z e movimenta a partir disso. Então eu vou deixar aqui. Legal, eu tracei as trilhas na camada superior, mas eu quero traçar na camada inferior. Então eu clico aqui em Bottom Layer, que é a camada de baixo, e eu vou passar as trilhas. Então eu clico aqui, mesmo esquema, tecla W, e passo as trilhas aqui. Aqui e aqui. E aqui eu deixei de propósito esse componente virado para mostrar como que pode ser às vezes complicado se você não pensa direito na trilha. Ó, eu vou passar a trilha daqui para cá. Então, ó, aqui eu não consigo passar a trilha fácil. Inclusive o Design Rule ele não deixa nenhum encosto chegar perto. Ó. Ele não deixa eu passar a trilha para o outro lado. Eu até poderia passar aqui por cima, mas suponho que você não tem esse espaço por cima. Então o que você tem que fazer? Você tem que apagar a trilha aqui rapidinho. Clica sobre a trilha e aperta o Delete. Clica no componente, ó, eu vou rotacionar ele, ó. Rotacionei aqui, vou rotacionar o de baixo também. Vou rotacionar a serigrafia aqui, né, a marcação dele. E olha, ele já ficou alinhado, ó. Eu não preciso fazer nenhuma volta, eu não preciso passar para outra camada. Então vou fazer a mesma coisa, ó. W, vem até aqui. Ó, eu vou até alinhar com essas outras trilhas para ficar mais bonita a placa. Vem até aqui. Com essa linha vermelha, essa X vermelha, a gente consegue referenciar. Daí eu vou levar até aqui e vou levar até aqui. Com isso, essa trilha já está em outra camada. Na camada azul é a camada de baixo e a camada vermelha é a camada de cima. Ó, vou passar nessa última trilha aqui, ó. Clico em W, cliquei aqui, peguei e passei a trilha. Por último, esse daqui. Como que fica isso o resultado? Se a gente clicar aqui em 3D, ele me mostra no 3D. Olha que interessante se eu tirar, por exemplo, os modelos 3D aqui, ó. A gente vê que ficou 2 trilhas na parte de cima, que são as trilhas vermelhas lá, e 2 trilhas na parte de baixo. Inclusive, 3D você consegue ter essa visualização fácil, né? Mas deixa eu dar um salve aqui.
Mas beleza, a gente passou trilha na parte de cima e na parte de baixo. E se eu quiser alterar, se eu quiser colocar mais camadas, clica aqui na engrenagemzinha e eu posso escolher aqui, ó, Copper Layer, que são as camadas de cobre. Posso colocar 4, 6, até 34. A JLC fabrica. Claro que tem um custo por isso, quanto mais camadas, mais caro a placa vai ficar. Mas a gente pode colocar aqui 4. E automaticamente ele vai inserir aqui, ó, 2 camadas que a gente pode dar algum nome. Eu gosto de utilizar, se a camada de cima é Top Layer, eu gosto de utilizar Top Mid Layer, que eu sei que é a camada que está logo abaixo da Top Layer. E a mesma coisa, a camada que fica acima do Bottom Layer. Então eu posso chamar de Bottom Mid Layer, que eu sei que é a camada que está acima da camada de baixo. Então eu posso definir a cor aqui, por exemplo, posso colocar aqui um laranja. E também a transparência. Isso daqui é útil quando você quer ver como que as trilhas estão interagindo, né, uma com a outra. Mas nesse momento eu não vou mostrar. Clica aqui em Settings e ele salva. Ó, daí se eu quiser fazer a trilha nessa camada, eu venho aqui e clico em cima dessa camada. Automaticamente ele escurece as outras. E suponho que essa trilha aqui eu vou querer passar por ela. Vou clicar aqui em W. Para ver que a cor dela já ficou laranja, né? Então indicando que é outra camada. Eu até vou subir um pouquinho, ó, para ficar nivelado e pronto. Então, se a gente ver no 3D, essa camada ela já não aparece. Por quê? Porque é uma camada interna da placa, ó. Pra gente ver que tem 2 risquinhos. Isso aqui indica que tem camadas internas na placa. Se a gente espaçar aqui, ó, Layer Distance, a gente consegue espaçar bastante. Olha que legal, ele explode a placa em camadas. E daí a gente consegue ver, ó, tem a camada de Silk, que é a serigrafia, a camada de máscara de solda, a trilha, camada isolante, que é a fibra de vidro, mais trilha, fibra de vidro, trilha, fibra de vidro, trilha e daí a máscara de solda. Então só para entender como que é a construção da placa, né? Então legal, então a gente falou sobre os layers e se a gente quiser alterar a largura da trilha. Então a gente pode clicar em cima da trilha aqui ou quando a gente estiver passando a trilha aqui, ele já aparece a opção que é o Routing Width, que é a largura da trilha. Então vamos colocar aqui 1 milímetro, uma trilha bem larga. Inclusive, eu vou mostrar mais pra frente como a gente calcula a largura dessa trilha. Ó, a gente vem aqui, ó, já vi que tem uma trilha super larga. Se quiser fazer uma trilha bem fininha, 0,1 milímetro. Ó, eu venho aqui, ó, bem fininha a trilha, ó. Suponho que eu queira alterar a trilha sem precisar pastar ela de novo, né? Então eu posso clicar só em cima dela e eu venho aqui, ó, opção Layer. Posso escolher Top Layer, Bottom Layer. Lá embaixo, Top Mid Layer ou Bottom Mid Layer. Então eu vou colocar, suponho aqui no Bottom Mid Layer. Então a cor já mudou e eu não preciso apagar ela e refazer ela dentro da camada. E só para finalizar, as outras camadas aqui, ó, a gente tem o Top Silk Layer. Então o Silk é a serigrafia, né? Essa parte branca aqui, a marcação dos componentes. Então, se eu desativo ele, eu já consigo ver que desaparece a marcação dos componentes. As trilhas continuam tal, mas a marcação desaparece. O Bottom Silk Layer, o silk da parte de baixo da placa, nesse caso não tem nenhuma. Suponha que a gente queira mudar um componente, a gente clica em cima dele, da mesma forma que a gente fez com a trilha, a gente pode fazer com o componente, ó. E ele inverte, então às vezes a gente precisa refazer a trilha, ó. Tô refazendo aqui, vou fazer aqui por cima. Mas olha, ele já apareceu aqui o Silk na parte de baixo, ó. Quando eu desativo o Silk, ele já mostra. E aqui no 3D, quando eu clico de novo, ó, o componente já foi para a parte de baixo. Então, caso você precise mudar o lado dos componentes para uma questão de espaço, né? Você já consegue mudar dessa forma. Tanto as trilhas como os componentes. E daí outras coisas interessantes aqui, por exemplo, que é o Red Lines, que são essas linhas guias, né? Aqui, ó, são essas linhas aqui. E o outro que a gente usa bastante é o Board Outline, que é essa linha roxa aqui, lilás, e ela delimita o tamanho da placa. Então se a gente altera ela, a gente pode tanto arrastar ela aqui, ó. Mas ó, eu aumentei ela e automaticamente a placa ficou maior aqui no 3D. Se a gente quiser apagar ela, a gente pode selecionar apagar. A gente pode pegar aqui o próprio track. Se a gente tiver selecionado em cima, a gente consegue fazer uma placa. Fazer aqui de qualquer jeito, mas pode mudar o desenho da placa. Suponho que eu quero colocar um ângulo aqui, ó. Ele tem um ângulo. Se eu clicar aqui no 3D, eu já vi, ó, que ele vai fazer em ângulo a placa. Inclusive, você pode subir arquivos do AutoCAD, por exemplo, e colocar como o limite da placa. Às vezes você consegue colocar até um desenho, alguma coisa legal assim, para ter um formato diferente a placa. Você vem aqui, ó, Import DXF. Com outras coisas também funciona, mas o DXF é o melhor. E daí quando você importar o desenho, você joga ele pro Board Outline. Mas é basicamente isso. Na próxima aula a gente vai continuar falando sobre como a gente vai deixar a placa profissional.